Você clicou aqui porque, mesmo tentando se controlar, se organizar, se fortalecer, algo em você continua incomodando. Não é barulho, não é drama, é uma sensação interna que não cala. Fica até o final, porque hoje você vai entender porque esse incômodo não é um problema para ser combatido, mas um pedido que está sendo ignorado. Você tenta lutar contra isso, corrigir, controlar, melhorar. E quanto mais luta, mais cansa. O resultado aparece no corpo: desgaste, tensão, exaustão silenciosa. Não é falta de força, é força usada do jeito errado. E o conflito começa exatamente aqui. E se o lado que você esconde não for o inimigo? E se essa parte que você tenta calar estiver pedindo socorro, não para te atrapalhar, mas para parar de sofrer sozinha? Hoje não vamos brigar com esse lado. Vamos entender o que acontece quando você para de lutar e começa a olhar. Porque nenhuma regeneração acontece enquanto você trata como ameaça uma parte sua que só quer ser vista. Quando se fala em lado que você esconde, muita gente imagina algo feio, algo errado, algo perigoso. Mas a sombra não é isso. A sombra é só tudo aquilo que não teve espaço para existir do jeito que era. É a raiva que não pôde sair, a tristeza que precisou ser engolida, o medo que foi chamado de exagero, o cansaço que teve que virar força. A sombra não nasce má, ela nasce sozinha. Em algum momento você aprendeu que certas emoções davam problemas, que sentir demais afastava, que falar demais incomodava, que precisar demais não era seguro. Então essas partes foram sendo empurradas para dentro, não porque você quis, mas porque foi o jeito possível de continuar. A sombra é isso, emoção sem acolhimento, parte sem testemunha, sentimento que ficou sem casa. E quanto mais você tenta ignorar, corrigir ou brigar com isso, mais essa parte precisa gritar, porque o que é visto pode acalmar, mas o que é ignorado precisa aumentar o volume. A sombra não quer te dominar, ela quer parar de ser empurrada para longe. Entender isso muda tudo. Porque o problema nunca foi ter esse lado. O problema foi ter aprendido a abandoná-lo. Existe um erro que quase todo mundo comete quando começa a perceber esse lado escondido. Tenta calar, controlar, corrigir, resolver. Como se essa parte fosse um defeito que precisa ser eliminado.
como se sentir isso fosse sinal de fraqueza. E aqui está a bomba. O lado que você esconde não está tentando te atrapalhar. Ele não quer te sabotar. Ele não quer te destruir. Ele quer ser ouvido. Toda vez que você tenta controlar essa parte, ela aprende uma coisa perigosa, que precisa gritar mais alto para ser notada. Por isso o incômodo cresce, por isso o cansaço aumenta, por isso o corpo reage. Não porque você está piorando, mas porque está tentando usar a estratégia errada. Ignorar não acalma, brigar não resolve, controlar não cura. Tudo isso só ensina essa parte a se sentir ainda mais sozinha. E uma parte sozinha, por tempo demais, não some. Ela pede socorro. Ainda não vamos falar o que fazer com isso, mas é essencial entender agora. O problema não é sentir isso. O problema é continuar tratando como inimigo algo que só quer parar de sofrer sozinho. Imagina uma parte sua trancada em um lugar escuro, não porque é perigosa, mas porque ninguém ficou com ela. Imagina essa parte batendo na porta, sem força, sem raiva, só pedindo presença. Agora, imagina ouvir esse som por anos e nunca abrir. O que acontece com alguém que chama e não é atendido? Essa parte começa a mudar. Ela não fica pior. Ela fica mais desesperada. E quando o pedido não funciona, o volume aumenta. O corpo sente. A mente tenta explicar. Mas o pedido continua. Onde isso aparece em você? Como cansaço que não passa? Como irritação sem motivo? Como vontade de sumir? E se isso não for um problema, mas um sinal de que existe uma parte sua que nunca teve permissão para existir em voz alta. O que essa parte sente quando você luta contra ela? O que ela aprende quando você tenta calá-la? E o que aconteceria se por um instante você não brigasse? Ainda não é hora de responder, mas é hora de perceber que fugir desse contato não faz o pedido parar, só faz ele voltar de outro jeito. Se você quer potencializar os resultados conquistados aqui com o canal, no primeiro comentário fixado desse vídeo tem algo muito especial para você. Agora, não precisa entender nada. Não precisa explicar,
não precisa consertar, só perceber. Perceber que existe algo aí dentro de você pedindo atenção. Não é para responder, é para resolver, é só para ficar. Ficar sem brigar, ficar sem fugir, ficar sem se corrigir. Contato não é mergulho, contato é presença. Se alguma sensação aparecer, não analisa, não nomeia, não discute, só nota. Só nota que ela existe. O corpo entende segurança quando não é pressionado a mudar. Talvez apareça desconforto, talvez apareça emoção, talvez não apareça nada. Talvez as opções são seguras. O importante aqui não é sentir demais, é parar de abandonar o que já está aí. Por alguns instantes, você não precisa lutar contra essa parte, nem obedecer. Só reconhecer que ela existe e que você ficou. Isso já ensina algo novo para o corpo, que não precisa gritar para ser visto. Você chama isso de exagero. Você chama de fraqueza. Você chama de drama. Você tenta ser racional, tenta se explicar, tenta se controlar. Mas no fundo, você sabe que não é teatro. Não é invenção, não é falta de força. É uma parte sua que ficou sozinha tempo demais. Uma parte que aprendeu que não podia aparecer, que não podia pedir, que não podia existir. Você não rejeita essa parte porque ela é ruim. Você rejeita porque ninguém te ensinou a ficar com ela sem se machucar. Você luta com esse lado achando que vai vencer. Mas o que está em jogo não é vitória. É abandono. E toda vez que você briga com essa parte, ela aprende que está sozinha. Você não precisa gostar dela agora. Não precisa entender tudo. Não precisa concordar. Só precisa parar de tratá-la como inimiga. Porque o que você chama de lado difícil é só um lado seu pedindo para não ser deixado para trás. E quando você vê isso, algo começa a mudar por dentro. Não porque tudo melhora, mas porque você parou de se atacar por sentir. Agora, junta tudo isso: o cansaço, o incômodo, a parte que você tenta controlar. Nada disso apareceu para te atrapalhar. Apareceu porque você aguentou demais sozinha.
O lado que você esconde não precisa ser rígido, precisa ser incluído. Incluir não é obedecer, incluir não é afundar, incluir não é perder o controle, incluir é parar de abandonar. Quando você para de lutar, algo especial acontece. O corpo aprende que não está mais em guerra. E onde não há guerra, começa a haver descanso. Não porque tudo se resolveu, mas porque você não está mais se machucando por dentro. A regeneração começa aqui, no momento em que você reconhece que não precisa vencer nenhuma parte sua. Só precisa parar de deixá-la sozinha. Esse é o ponto de virada. Agora, o corpo pode fazer o que sabe fazer melhor quando se sente seguro. Soltar. Continue aqui. Agora vêm as frases da reprogramação mental. Elas se repetem, pois essas frases estimulam o seu cérebro a elevar, a avançar dentro desse processo. E ao mesmo tempo, você relaxa. Você pode dormir e as frases vão continuar a entrar na sua mente. É possível descansar sem lutar contra o que se sente. Partes antes escondidas podem ser percebidas com segurança. O corpo entende quando não precisa mais se defender. Sensações podem existir sem controle e sem perigo. Onde há presença, não é preciso gritar. O que foi empurrado para longe começa a relaxar quando é reconhecido. A respiração encontra o próprio ritmo. Os músculos aprendem a soltar aos poucos. Pensamentos passam sem precisar ser seguidos. O corpo sabe quando pode descansar. Nada precisa ser resolvido agora. Estar aqui já é suficiente. O sistema nervoso interno reconhece que não está mais sozinho. Naturalmente, o sono encontra espaço. Regenerar não exige esforço. A regeneração acontece quando a luta termina. É possível descansar sem lutar contra o que se sente. Partes antes escondidas podem ser percebidas com segurança. O corpo entende quando não precisa mais se defender.
Sensações podem existir sem controle e sem perigo. Onde há presença, não é preciso gritar. O que foi empurrado para longe começa a relaxar quando é reconhecido. A respiração encontra o próprio ritmo. Os músculos aprendem a soltar aos poucos. Pensamentos passam sem precisar ser seguidos. O corpo sabe quando pode descansar. Nada precisa ser resolvido agora. Estar aqui já é suficiente. O sistema nervoso interno reconhece que não está mais sozinho. Naturalmente, o sono encontra espaço. Regenerar não exige esforço. A regeneração acontece quando a luta termina. É possível descansar sem lutar contra o que se sente. Partes antes escondidas podem ser percebidas com segurança. O corpo entende quando não precisa mais se defender. Sensações podem existir sem controle e sem perigo. Onde há presença, não é preciso gritar. O que foi empurrado para longe começa a relaxar quando é reconhecido. A respiração encontra o próprio ritmo. Os músculos aprendem a soltar aos poucos. Pensamentos passam sem precisar ser seguidos. O corpo sabe quando pode descansar. Nada precisa ser resolvido agora. Estar aqui já é suficiente. O sistema nervoso interno reconhece que não está mais sozinho. Naturalmente, o sono encontra espaço. Regenerar não exige esforço. A regeneração acontece quando a luta termina. É possível descansar sem lutar contra o que se sente. Partes antes escondidas podem ser percebidas com segurança. O corpo entende quando não precisa mais se defender. Sensações podem existir sem controle e sem perigo.
Onde há presença, não é preciso gritar. O que foi empurrado para longe começa a relaxar quando é reconhecido. A respiração encontra o próprio ritmo. Os músculos aprendem a soltar aos poucos. Pensamentos passam sem precisar ser seguidos. O corpo sabe quando pode descansar. Nada precisa ser resolvido agora. Estar aqui já é suficiente. O sistema nervoso interno reconhece que não está mais sozinho. Naturalmente, o sono encontra espaço. Regenerar não exige esforço. A regeneração acontece quando a luta termina. É possível descansar sem lutar contra o que se sente. Partes antes escondidas podem ser percebidas com segurança. O corpo entende quando não precisa mais se defender. Sensações podem existir sem controle e sem perigo. Onde há presença, não é preciso gritar. O que foi empurrado para longe começa a relaxar quando é reconhecido. A respiração encontra o próprio ritmo. Os músculos aprendem a soltar aos poucos. Pensamentos passam sem precisar ser seguidos. O corpo sabe quando pode descansar. Nada precisa ser resolvido agora. Estar aqui já é suficiente. O sistema nervoso interno reconhece que não está mais sozinho. Naturalmente, o sono encontra espaço. Regenerar não exige esforço. A regeneração acontece quando a luta termina. É possível descansar sem lutar contra o que se sente. Partes antes escondidas podem ser percebidas com segurança. O corpo entende quando não precisa mais se defender. Sensações podem existir sem controle e sem perigo. Onde há presença, não é preciso gritar. O que foi empurrado para longe
começa a relaxar quando é reconhecido. A respiração encontra o próprio ritmo. Os músculos aprendem a soltar aos poucos. Pensamentos passam sem precisar ser seguidos. O corpo sabe quando pode descansar. Nada precisa ser resolvido agora. Estar aqui já é suficiente. O sistema nervoso interno reconhece que não está mais sozinho. Naturalmente, o sono encontra espaço. Regenerar não exige esforço. A regeneração acontece quando a luta termina. É possível descansar sem lutar contra o que se sente. Partes antes escondidas podem ser percebidas com segurança. O corpo entende quando não precisa mais se defender. Sensações podem existir sem controle e sem perigo. Onde há presença, não é preciso gritar. O que foi empurrado para longe começa a relaxar quando é reconhecido. A respiração encontra o próprio ritmo. Os músculos aprendem a soltar aos poucos. Pensamentos passam sem precisar ser seguidos. O corpo sabe quando pode descansar. Nada precisa ser resolvido agora. Estar aqui já é suficiente. O sistema nervoso interno reconhece que não está mais sozinho. Naturalmente, o sono encontra espaço. Regenerar não exige esforço. A regeneração acontece quando a luta termina. É possível descansar sem lutar contra o que se sente. Partes antes escondidas podem ser percebidas com segurança. O corpo entende quando não precisa mais se defender. Sensações podem existir sem controle e sem perigo. Onde há presença, não é preciso gritar. O que foi empurrado para longe começa a relaxar quando é reconhecido.
A respiração encontra o próprio ritmo. Os músculos aprendem a soltar aos poucos. Pensamentos passam sem precisar ser seguidos. O corpo sabe quando pode descansar. Nada precisa ser resolvido agora. Estar aqui já é suficiente. O sistema nervoso interno reconhece que não está mais sozinho. Naturalmente, o sono encontra espaço. Regenerar não exige esforço. A regeneração acontece quando a luta termina. É possível descansar sem lutar contra o que se sente. Partes antes escondidas podem ser percebidas com segurança. O corpo entende quando não precisa mais se defender. Sensações podem existir sem controle e sem perigo. Onde há presença, não é preciso gritar. O que foi empurrado para longe começa a relaxar quando é reconhecido. A respiração encontra o próprio ritmo. Os músculos aprendem a soltar aos poucos. Pensamentos passam sem precisar ser seguidos. O corpo sabe quando pode descansar. Nada precisa ser resolvido agora. Estar aqui já é suficiente. O sistema nervoso interno reconhece que não está mais sozinho. Naturalmente, o sono encontra espaço. Regenerar não exige esforço. A regeneração acontece quando a luta termina. É possível descansar sem lutar contra o que se sente. Partes antes escondidas podem ser percebidas com segurança. O corpo entende quando não precisa mais se defender. Sensações podem existir sem controle e sem perigo. Onde há presença, não é preciso gritar. O que foi empurrado para longe começa a relaxar quando é reconhecido. A respiração encontra o próprio ritmo. Os músculos
aprendem a soltar aos poucos. Pensamentos passam sem precisar ser seguidos. O corpo sabe quando pode descansar. Nada precisa ser resolvido agora. Estar aqui já é suficiente. O sistema nervoso interno reconhece que não está mais sozinho. Naturalmente, o sono encontra espaço. Regenerar não exige esforço. A regeneração acontece quando a luta termina. É possível descansar sem lutar contra o que se sente. Partes antes escondidas podem ser percebidas com segurança. O corpo entende quando não precisa mais se defender. Sensações podem existir sem controle e sem perigo. Onde há presença, não é preciso gritar. O que foi empurrado para longe começa a relaxar quando é reconhecido. A respiração encontra o próprio ritmo. Os músculos aprendem a soltar aos poucos. Pensamentos passam sem precisar ser seguidos. O corpo sabe quando pode descansar. Nada precisa ser resolvido agora. Estar aqui já é suficiente. O sistema nervoso interno reconhece que não está mais sozinho. Naturalmente, o sono encontra espaço. Regenerar não exige esforço. A regeneração acontece quando a luta termina. É possível descansar sem lutar contra o que se sente. Partes antes escondidas podem ser percebidas com segurança. O corpo entende quando não precisa mais se defender. Sensações podem existir sem controle e sem perigo. Onde há presença, não é preciso gritar. O que foi empurrado para longe começa a relaxar quando é reconhecido. A respiração encontra o próprio ritmo. Os músculos aprendem a soltar aos poucos.
Pensamentos passam sem precisar ser seguidos. O corpo sabe quando pode descansar. Nada precisa ser resolvido agora. Estar aqui já é suficiente. O sistema nervoso interno reconhece que não está mais sozinho. Naturalmente, o sono encontra espaço. Regenerar não exige esforço. A regeneração acontece quando a luta termina. É possível descansar sem lutar contra o que se sente. Partes antes escondidas podem ser percebidas com segurança. O corpo entende quando não precisa mais se defender. Sensações podem existir sem controle e sem perigo. Onde há presença, não é preciso gritar. O que foi empurrado para longe começa a relaxar quando é reconhecido. A respiração encontra o próprio ritmo. Os músculos aprendem a soltar aos poucos. Pensamentos passam sem precisar ser seguidos. O corpo sabe quando pode descansar. Nada precisa ser resolvido agora. Estar aqui já é suficiente. O sistema nervoso interno reconhece que não está mais sozinho. Naturalmente, o sono encontra espaço. Regenerar não exige esforço. A regeneração acontece quando a luta termina. É possível descansar sem lutar contra o que se sente. Partes antes escondidas podem ser percebidas com segurança. O corpo entende quando não precisa mais se defender. Sensações podem existir sem controle e sem perigo. Onde há presença, não é preciso gritar. O que foi empurrado para longe começa a relaxar quando é reconhecido. A respiração encontra o próprio ritmo. Os músculos aprendem a soltar aos poucos. Pensamentos passam sem precisar ser seguidos. O
O corpo sabe quando pode descansar. Nada precisa ser resolvido agora. Estar aqui já é suficiente. O sistema nervoso interno reconhece que não está mais sozinho. Naturalmente, o sono encontra espaço. Regenerar não exige esforço. A regeneração acontece quando a luta termina. É possível descansar sem lutar contra o que se sente. Partes antes escondidas podem ser percebidas com segurança. O corpo entende quando não precisa mais se defender. Sensações podem existir sem controle e sem perigo. Onde há presença, não é preciso gritar. O que foi empurrado para longe começa a relaxar quando é reconhecido. A respiração encontra o próprio ritmo. Os músculos aprendem a soltar aos poucos. Pensamentos passam sem precisar ser seguidos. O corpo sabe quando pode descansar. Nada precisa ser resolvido agora. Estar aqui já é suficiente. O sistema nervoso interno reconhece que não está mais sozinho. Naturalmente, o sono encontra espaço. Regenerar não exige esforço. A regeneração acontece quando a luta termina. É possível descansar sem lutar contra o que se sente. Partes antes escondidas podem ser percebidas com segurança. O corpo entende quando não precisa mais se defender. Sensações podem existir sem controle e sem perigo. Onde há presença, não é preciso gritar. O que foi empurrado para longe começa a relaxar quando é reconhecido. A respiração encontra o próprio ritmo. Os músculos aprendem a soltar aos poucos. Pensamentos passam sem precisar ser seguidos. O corpo sabe quando pode descansar. Nada precisa ser resolvido agora.
Estar aqui já é suficiente. O sistema nervoso interno reconhece que não está mais sozinho. Naturalmente, o sono encontra espaço. Regenerar não exige esforço. A regeneração acontece quando a luta termina. É possível descansar sem lutar contra o que se sente. Partes antes escondidas podem ser percebidas com segurança. O corpo entende quando não precisa mais se defender. Sensações podem existir sem controle e sem perigo. Onde há presença, não é preciso gritar. O que foi empurrado para longe começa a relaxar quando é reconhecido. A respiração encontra o próprio ritmo. Os músculos aprendem a soltar aos poucos. Pensamentos passam sem precisar ser seguidos. O corpo sabe quando pode descansar. Nada precisa ser resolvido agora. Estar aqui já é suficiente. O sistema nervoso interno reconhece que não está mais sozinho. Naturalmente, o sono encontra espaço. Regenerar não exige esforço. A regeneração acontece quando a luta termina.